Olá, tudo bem com você? Pessoal, eu convido vocês hoje para verem um vídeo aqui comigo, que é uma análise de um outro vídeo de um rapaz que fez uma declaração que, assim, parece um pouco simplória. Mas quando a gente para perceber os detalhes e a gravidade dessa simplicidade, a gente vê que não é tão simples assim. Porque envolve as redes sociais, muitos temas, daqueles temas que nós conhecemos bem, que alguns dizem ser teoria da conspiração, outros ficam dizendo que é loucura, é a perseguição, e ou a silenciar determinado tipo de grupo, ou a alavancar determinado tipo de situação, e por aí vai, é um monte de porquês e blá blá blás e afins. Mas é muito importante a gente ressaltar que esse vídeo, bom, isso é muito grave, é preciso ser visto, porque ele está dizendo, vejam bem o que esse rapaz diz. E tudo isso soa muito grave porque durante o processo eleitoral nós não podemos, de modo nenhum, em hipótese nenhuma, de jeito nenhum, interferir na opinião de ninguém, porque o voto é uma coisa particular, é uma escolha livre de cada um. Então, ele declara, isso tudo é muito estranho, para que a democracia continuasse do modo que eles estavam acreditando que deveria ser, incentivando as pessoas a votarem em outra pessoa que não fosse Bolsonaro. Estávamos na campanha Bolsonaro-Lula. Então, talvez isso seja uma teoria da conspiração, que a gente fala aqui no nosso canal muito disso, e leva na brincadeira, e damos risadas e tudo. Talvez seja uma perseguição ao Lula, e talvez seja uma perseguição ao Bolsonaro. Eu fui chamado, junto com outros influenciadores, vários canais que vocês conhecem aqui, acompanham e admiram, nós fomos chamados para compor um projeto chamado YouTubers pela Democracia. YouTubers pela Democracia, no Santos. Era uma parceria entre o YouTube e também algumas fundações que iam financiar por alguns meses alguns canais aqui importantes no YouTube para gerar conteúdo pró-democracia, ou seja, e isso não no sentido abstrato, né? Não no sentido assim, a democracia, se ela fosse perfeita, ou não. Foi para isso, por exemplo, que ano passado eu fui chamado para participar desse grupo de YouTubers pela democracia, para defender um modelo que me parece, por mais problemático que seja, o único até agora no qual essas diferentes vozes têm capacidade de participar desse jogo político. A gente sabe que é distorcido, a gente sabe que o dinheiro manda, a gente sabe que bilionários acabam distorcendo esse jogo, a gente sabe que tem muita coisa errada. E nós fomos chamados para fazer esse projeto, recebemos uma grana importante para fazer esse projeto, e uma grana importante para fazer esse projeto. Olha, o YouTube e fundações juntos deram grana para um grupo de YouTubers, que seriam os YouTubers pela democracia, e esses YouTubers pela democracia produziriam conteúdo que não seria etéreo ali sobre democracia, ou seja, seria um conteúdo muito substantivo, provavelmente falando que o Bolsonaro é antidemocrático, logo eles estariam interferindo nas eleições. E isso é problemático, o TSE tinha que saber, isso é uma interferência óbvia nas eleições. Uma parceria entre o YouTube e também algumas fundações que iam financiar por alguns meses alguns canais aqui importantes no YouTube para gerar conteúdo pró-democracia, ou seja, e isso não no sentido abstrato, né? Não no sentido assim, a democracia, se ela fosse perfeita, ou a democracia quando houver revolução e, sabe, arrumarem as pendengas aqui, não. A questão era defender o modelo atual democrático contra os arroubos autoritários do Bolsonaro. Era um projeto para defender as eleições no Brasil, para defender a urna eletrônica, para defender a lisura das eleições, para confrontar discurso golpista, para confrontar manifestantes golpistas, né, acampados na frente dos exércitos, ou seja, era para falar sobre a democracia concreta no Brasil e como ela estava em risco diante do Bolsonaro. Assim, eles não estavam acampados no exército quando vocês receberam esse dinheiro, pelo que você falou. Exato. Então, nós, vários canais, eu acho que tinha uns 10 canais ali, não me recordo se o Galãs Feios estavam lá, eu acho que eles não estavam, mas havia outros canais importantes que vocês acompanham, inclusive um comediante bem famosinho agora que vive colado com os radicais, e nós fomos chamados para fazer esse projeto, recebemos uma grana importante para fazer esse projeto, e quando eu fui convidado, eu comentei com quem me convidou, né, eu falei assim, olha, eu estou numa fase complicada da minha vida aqui, eu não estou fazendo conteúdo com tanta periodicidade como eu fazia antes, eu não sei se eu vou participar, e ele disse o seguinte, olha Henry, faço questão que você participe porque você é uma voz importante na esquerda, você é alguém que já defende essas pautas há muito tempo e faz o que você puder aqui, mas a gente quer que você participe porque vai ajudar nesse projeto. Você lembra que teve aquele mensalinho do Twitter? Sim. Não parece? O Parece. mesmo modelo? É o mesmo modelo? E assim, pintar, veja só, democracia, aí pinta aí de democracia por cima, e vai que vai. Mas que fundação será que deu dinheiro? E aí? Será que tem fundação de fora? Será que fundações de fora interferiram na eleição no Brasil? Isso é interferência direta na eleição. Isso é uso de pessoas jurídicas para financiar a campanha. É, na verdade, o uso de dinheiro para financiar ataque e difamação contra um adversário político, sob o pretexto de defender a democracia. Na verdade, nenhuma de defesa da democracia, esses caras cometem todos os crimes e atrocidades possíveis. Então, que ele tá, assim, a primeira coisa, o Bugalho tá denunciando isso porque ele tá sendo atacado pela esquerda. Eu tô acompanhando os problemas do Bugalho. O Bugalho tá arrumando briga com o Bolha Comunista, ele tá arrumando briga com um monte de comuna, tá? E ele tá tentando ser, talvez, um comuna à la esquerda norte-americana,
Sabe? Aquele, não comum, né? Eu não vou ficar sendo impreciso. Eu queria ser um esquerdista progressista dentro do ambiente liberal e tal. A turma radical hoje bate nele. E eu acho que ele tá tacando merda no ventilador. Não sei se você tá percebendo isso. De uma maneira muito suave e tal. Ele tá atacando. Tipo assim, vocês estão me atacando agora? Vamos lembrar da festinha que nós participamos ano passado? Vamos lembrar da farra que nós participamos ano passado? No caso, o Bolsonaro deveria ingressar ele com uma representação. É saber detalhes disso, né? Tem, porque é o seguinte, se houve isso, houve uma infração a inúmeros, vamos dizer, dispositivos da nossa legislação eleitoral. Como é que é? Em nome, entendi. Ele mesmo falou, olha, ele deu a letra aqui. Não é pra falar da democracia de maneira etérea, a democracia. Eles estavam falando assim de casos substantivos, né? Urna, resposta sobre os arrobos golpistas do Bolsonaro. Ou seja, eles foram lá fazer uma anticampanha contra o Bolsonaro e o bolsonarismo. Ora, como eu sei que todos os canais de esquerda fizeram ataques tanto abaixo quanto acima da linha da cintura do Bolsonaro, imagino eu que eles tinham então uma grande motivação para trabalhar nessa linha. E essa motivação é uma coisa que me assusta. Aparentemente o YouTube participou disso. Então o YouTube ele turbinou determinados conteúdos enquanto ele sabotou outros. O mesmo YouTube que pede ajuda quando vem o PL 2630. Posso ler meu último artigo da Pavalete? Meu próximo artigo Pavalete? Você lê inteiro? Não, eu vou ler um pedaço. Mas você tem que recitar, não só ler. Você lê muito mal. Você tem que recitar. Não, eu vou ler porque assim, tá no penúltimo parágrafo, tá? Recite, como se estivesse falando para a plateia. Não, eu só vou explicar assim, eu tô tratando justamente dessas máquinas de redes sociais e veja só como parece as coisas estão conectadas. Eu falo o seguinte: a Valdemáquina é um dos raros e pequenos exemplos de um maquinário profundo para além do espetáculo ligado à direita, mas é insignificante diante de outros colossos da realidade que se valem da direita política como parte integrante e hipossuficiente do seu aparato de acumulação. É o caso das corporações de redes sociais, como a Meta e o Google, que produzem alianças circunstanciais com esta direita na defesa da liberdade de expressão, base para o seu modelo de negócios, enquanto reproduzem, interna e externamente, imaginário político para a esquerda woke. Eu trato disso no meu artigo para a próxima edição da Valete mesmo. Até eu li ontem um outro pedaço, porque as coisas parecem que estão amarradas, né? Você vai escrevendo sobre esse tipo de tese e elas estão realmente amarradas. Então o que acontece? Essas corporações, corta para 2, isso aqui é muito interessante, tá? Essas corporações, deixa eu explicar melhor. O debate político é como se fosse uma camada externa, tá? É como se fosse uma película com inúmeras colagens de imagens. Então, você tá olhando assim, tem um vídeo do Renan, tem um vídeo do Nicolas, tem um vídeo do Bolsonaro, tem o Lula não sei o quê, tem a Pablo Vittar balançando a bunda. Esse é o debate, um conjunto de imagens que fica se repetindo e você fica lá preso nessas imagens. Só que se você pega essa película e você tira, sabe? Por trás, você tem um maquinário real. E o que é esse maquinário real? É a Google. São empresas enormes. É a realidade material, política, econômica operando com seus interesses. Então, quando a Google está preocupada que tem que ter liberdade de expressão, ela está preocupada com aquela camada externa, com aquela película que eu descrevi, porque aquela película é, na prática, o ganha-pão desses caras. Ou seja, essa realidade material, ela vive dessa realidade ilusória, de imagens espetaculosas. Vocês entendem o que eu quero dizer? Entenderam? Então, o debate público é parte da estrutura de negócios, de acumulação dessas empresas. Só que elas também têm a leitura e a perspectiva interna delas. Elas são woke, elas são de esquerda. Então elas precisam da gente para cumprir um papel num quase teatro público. Mas elas reproduzem internamente uma visão que não é a nossa. Eu acho tudo isso assim muito sério e que nós precisamos conversar sobre essa temática, tipo, levar muito a sério esse vídeo desse rapaz. Tá? Analisar, ver o que foi que aconteceu, por que teve isso, por que se reuniram, por que ele diz, né, que teve faturamento, teve dinheiro. E assim, é muito estranho porque foi permitido. Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer. Foi permitido que um conteúdo fosse alavancado enquanto um outro era rebaixado e sumia sem motivo nenhum, por exemplo? Faço essa pergunta porque o meu conteúdo sumiu. E eu faço essa pergunta, é uma coisa muito óbvia, porque o meu conteúdo desapareceu. Muitos dos meus conteúdos sumiram com meus canais, desapareceram. Enquanto que outros, outros conteúdos como esse, passaram despercebidos. Então a gente precisa entender um pouco disso tudo, né? Quem sabe ele não dá uma resposta pra gente do que foi isso tudo, ou alguém que participou, porque vamos nos questionar que tá prejudicando a quem? Bolsonaro? Lula? É uma coisa bizarra. O que é que tá acontecendo com essa situação toda? Que até hoje o povo fala disso. Por quê? Por que tem gente que ainda questiona essas coisas todas, como ficam falando, blá, 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 um monte de coisa por aí? Acho que já passou da hora de não só
a gente tem muito problema para resolver, então já passou da hora de não só se parar de falar dessas coisas, como a gente também precisa ir para outros meios e resolver outros problemas. E se tem uma coisa como essa, uma história dessa, que parece ser uma teoria da conspiração, vamos ver, né? Vamos resolver. Um forte abraço, fiquem com Deus. Axé.